Pai do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a todos. Estamos mais uma vez juntos, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos iniciar esse tempo de devocional, esse tempo de estudo da palavra com louvores ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh sim, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Glória a Deus, Ele é exaltado, exaltado nas alturas, nos mais altos céus, amém? E nós devemos adorá-lo. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença. Glória a Deus, que enche os nossos lares com a doce presença dEle, amém? Nós devemos
desse modo estarmos submissos a Ele, nos quebrantando a Ele, amém? Eu olho para a cruz, é para a cruz que eu, no seu sofrer participar, a sua glória vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, nos vemos já já no nosso estudo de EBD, amém? Deus abençoe a todos. Boa noite, amados do Senhor. Falo boa noite porque estou gravando à noite, né? Mas nós temos esse nosso encontro, essa nossa reunião aos domingos pela manhã na nossa EBD. Amém, amados? Que o Senhor nos acompanhe, que nesse momento nós possamos agora orar, para que o Senhor fale conosco, né, e que Ele possa nos usar em louvor do seu nome, amém?
Santo Deus amado Pai, obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia em nossas vidas, Senhor, obrigado porque tu não nos abandona, não nos deixa sós, Senhor. Te agradecemos por esse tempo de devocional, Pai, que seja um tempo, Deus, onde nós possamos refletir, Senhor, meditar, Pai, naquilo que tu queres falar, Pai, que seja, Deus, para o louvor do teu santo nome, Deus, que seja para o engrandecimento do teu nome, Deus, Deus, e para que a tua igreja, Deus, possa crescer, Deus, em aprendizado, em entendimento da tua palavra. Te agradecemos assim em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, hoje nós temos um texto bem legal para estudarmos, um texto que é bem conhecido também, mas eu gostaria de trazê-lo novamente aqui à memória. E o texto é o texto que está na carta de Tiago, né, que será o seu capítulo 3. Então temos aqui Tiago, capítulo 3. Vamos lê-lo integralmente, tá, pessoal? Todo o capítulo. Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo assim igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, criaturas marinhas é possível dominar. E, de fato, têm sido domadas pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai. Porém, com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da boca, a mesma boca, procedem bênçãos e maldições, meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Amém. Aleluia, pela palavra do Senhor. Uma palavra muito importante para os nossos dias, né? Porque nós temos tido bastante tempo, né, vamos dizer assim, para pensar, e às vezes até para estarmos falando, né, algumas coisas, falando, às vezes muito além daquilo que é a vontade do Senhor que nós falemos, né? Então aqui esse texto, ele é muito interessante, é um texto pequeno, um texto bem conhecido, compartilhei-o integralmente com vocês, e agora nós vamos falar um pouquinho de cada parte. Nós temos uma devocional com um período curto, mas que traz, ou que nós procuramos trazer aí em nome do Senhor, um entendimento, né, dessa palavra e uma aplicação dessa palavra para a nossa vida, né? Então, quando ele fala que, principalmente, caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, né? Então, aqui no capítulo 3 de Tiago, no seu versículo 1, ele já inicia fazendo um alerta, né? E humildemente também se colocando numa posição, né? Que é exatamente uma posição de mestre, uma posição de quem ensina, uma posição de professor. Estou aqui agora trazendo uma palavra do Senhor para vocês, e o que ele nos diz aqui é exatamente que todos nós recebemos do Senhor esse dom, né? Todos nós vamos receber esses dons do Espírito, e temos que saber como o utilizar,
né? Devemos saber como usar esses dons para comunicar corretamente a palavra do Senhor. Não falar aquilo que vem na nossa cabeça, mas zelar por um comportamento, né, à altura daqueles que pregam, mas à altura da correta aplicação da palavra do Senhor, daquilo que a palavra do Senhor quer falar conosco. Então, às vezes, nós ficamos muito empolgados, não, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar, eu tenho que levar a palavra. Todos nós somos chamados. E nós não podemos nos excluir desse processo de levar a palavra, porque é um mandamento do Senhor, é o ide. Né? O que Tiago diz aqui não é exatamente que nós não devemos fazer, mas sim que ao fazer nós tenhamos a consciência de que ao fazermos isso, estamos fazendo e devemos fazer da forma correta. Devemos fazer ensinando essa palavra da forma correta. Vocês vão ver que esse livro ele traz, neste capítulo, muitos ensinamentos. Desses ensinamentos, a primeira parte é exatamente para nós que estamos aqui, né, falando diretamente para uma grande quantidade de pessoas que vão estar olhando esse vídeo, né? Mas isso não se fica apenas na Ibansol, mas se torna público na internet, muitas pessoas podem ver e existe uma responsabilidade espiritual por trás daquilo que nós estamos falando. Então, aqui é um alerta, né, para nós que estamos falando, para aqueles que estão pegando a palavra, para aqueles que estão à frente das igrejas, para aqueles que são líderes espirituais, que são líderes de ministérios, que são líderes aí de pequenos grupos, né? Tiago vem e nos diz que nós temos que comunicar corretamente a palavra de Deus. Temos que zelar por um comportamento à altura, né, do que estamos pregando. E o que estamos pregando é nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor. Amém? Vamos seguir. O 2 ele diz assim: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Ele diz: olha, isso é verdade, né? Um fala isso e ele diz: olha, por que nós tropeçamos, né? Nós tropeçamos. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo, né? Na realidade, Tiago coloca que algo que não acontece, né? Ele diz, olha, se alguém, né, não peca no falar, e é impossível isso. Todos nós pecamos. Ele começa, né, esse versículo dizendo, todos tropeçamos de alguma maneira. Né? Por isso é que é importante que nós tenhamos paciência com o outro. Às vezes nos perdemos a paciência em casa mesmo aqui, às vezes a gente perde a paciência, eu perco a paciência com a Seara em algumas coisas, ela comigo, nós com as crianças, e assim vai. Por quê? Porque às vezes algo, meus amados, é importante pensar e saber que às vezes algo que para nós é simples, né? É fácil, vai abrir aqui. Agora o PowerPoint eu apertei sem querer, pessoal. Desculpa, vou cortar aqui, né? Vou ter que desligar. Me perdoem, viu? Vou voltar aqui, não era para ter acontecido isso. Apertei sem querer aqui no Photoshop, aqui mexendo nesse mouse. Tirar, eu vou até arrancar ele daqui agora. Então, o que que acontece, né? O que que acontece aqui? Nós tropeçamos de alguma forma, né? Nós temos, em algum momento, nós tropeçamos, em algum momento nós erramos. Então ele começa dizendo isso, né? E ele diz, olha, mas se por acaso alguém não peca, né? Essa pessoa, ela é perfeita, né? Ela é perfeita no falar. E a gente sabe que isso não acontece, né? E assim sendo capaz de dominar o seu próprio corpo. E ele continua, né, dizendo ainda, né, nesse mesmo pensamento, que nós devemos, né, somos tentados, na realidade, que eu escrevi aqui, apresentar, né, que nós devemos apresentar, né, todas as nossas dificuldades ao Senhor. Uma vez que nós somos essas pessoas que pecamos, né, que de alguma maneira nós pecamos, né, que muitas vezes nós não somos capazes, né, de refrearmos a nossa língua, vamos dizer assim, nós devemos então apresentar, né, ao Senhor, né, de alguma maneira
esses sentimentos, né? Essas situações. Então, todas as nossas dificuldades no falar, no pensar, no agir, nós devemos colocar diante de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele cuidará de todas as coisas, né? Ele vai cuidar, então, de todas as coisas, de todos os assuntos, né? Que nós não conseguimos dar solução, ali o Senhor recebe, se nós colocarmos nas mãos dele, e ele nos dá a saída. Isso é muito importante de nós sabermos. Seguindo no texto ainda, diz assim, o versículo 3: Ora, ao colocarmos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal como um todo. E ele inicia aqui uma tese, né, falando, né, exatamente de como se refreia, né, algumas situações. Então ele fala aqui do cavalo, né, que o cavalo é refreado. Aí então colocando esses freios, né, aquelas coisas na boca do cavalo que a gente puxa ali e ele consegue com os arreios, né, serem ali refreados, né, serem parados, né? Domina-se todo o animal, né? Continua o mesmo pensamento falando já de algo muito maior. Ele diz: observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno de acordo com a vontade do piloto, né? E aí ele introduz essa tese falando que existem situações que são possíveis de serem dominadas, de serem controladas, né? Muitas vezes até coisas muito grandes, porém ele chega com essa introdução para falar de algo que é um problema, não somente na igreja, mas é um problema em todo lugar onde nós estamos, em todo o ambiente que nós frequentamos, no nosso convívio social. Ele diz assim no 5: do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Ele inicia uma contextualização sobre a língua. Né? Algo que eu estou usando agora, nesse exato momento, um órgão do meu corpo, que eu estou usando agora para me comunicar com vocês, para falar a vocês, para levar a palavra do Senhor a vocês. No entanto, ele diz aqui que da mesma forma que uma pequena fagulha, né, da mesma forma como uma fagulha pode causar um enorme incêndio num bosque, assim a língua é capaz também de incendiar todo o corpo, né? E tudo por onde nós passamos. Ele diz no 6, semelhantemente a língua é fogo, é um mundo de iniquidades. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo, né, os menores, né, e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas, da mesma forma que ele comparou ali com o bosque, o curso da nossa existência, como também acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, se nós damos vazão, né, se nós damos vazão a tudo que vem à nossa mente, a tudo que nós desejamos falar, o que nós vamos incorrer é numa contaminação, né, de nós mesmos por esse órgão, né, por essas palavras, muitas vezes, né, que são liberadas, né, para outras pessoas, para as nossas vidas, para as vidas dos nossos filhos. Às vezes nós utilizamos a nossa língua e nós falamos coisas horríveis aos nossos filhos, né, os quais Deus nos concedeu, né, essa bênção e essa autoridade espiritual. Nós temos autoridade espiritual sobre os nossos filhos e às vezes nós falamos coisas, né? Por isso é que a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos filhos, nós devemos falar do Senhor e orarmos, apresentarmos os nossos filhos, a nossa família, a esposa, o marido, a Deus, utilizando esse órgão da forma correta. E não utilizando-o para incendiar, como a Bíblia diz aqui no versículo 6 do capítulo 3 de Tiago, a própria existência. Ou seja, dependendo de como nós usamos esse órgão, nós conseguimos conduzir a nossa existência para uma situação de morte,
para uma situação de destruição. Né? Quando a gente pensa no incêndio, né, o que resta depois de um incêndio? Nós estamos passando um período muito importante de seca no Piauí e nós vemos constantemente inúmeros incêndios. Eu fui há 3 semanas atrás em São Luís, 3, 4 semanas, e teve um trecho que eu passei e senti o calor, eu passei rápido para o carro não pegar fogo na lateral. Nós sentimos o calor do fogo dentro do carro. Pensei até que a pintura tinha sido queimada, algo assim, mas graças a Deus não houve nada. Mas é isso. O que resta depois de um incêndio? Não resta nada. Só resta destruição. Nós não conseguimos, depois de um incêndio, muitas vezes, identificar o que eram aquelas coisas. Né? Quando ocorrem fatalidades, um avião cai, né? Um carro explode, um ônibus bate e explode, existe uma dificuldade na identificação dos corpos pela carbonização. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que quando nós damos vazão à língua, nós incendiamos não somente o nosso corpo, mas nós incendiamos também a nossa alma. E aí, quando nós causamos isso, nós incendiamos o nosso corpo, porque a Bíblia diz que a língua, ela mesma é incendiada pelo inferno. Ou seja, o próprio fogo do inferno está queimando a língua e tudo aquilo que ela toca. E o que sobra depois de um incêndio? Não sobra nada. As pessoas não são identificadas quando estão envolvidas em situações como essa. Coisas não são identificadas. Se perde, tudo se perde. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, criaturas marinhas é possível dominar. E, de fato, têm sido domadas pelos seres humanos. Nós somos capazes de dominar, de controlar muitas coisas. Né? Como pensar, né, num avião, falando do avião novamente aqui, como pensar num avião, né, o controle de um navio, né, o controle de um transatlântico, né, o controle, né, de situações temporais. Né? Como pensar em todas essas coisas que o ser humano, bichos, feras, como a Bíblia coloca aqui, né? Domamos, né? Colocamos a nossa vontade ao bel prazer, muitas vezes. Vemos alguns atos circenses, às vezes, não gosto muito disso, mas é aquele cara que domina um urso, que domina um leão, que domina um elefante, né? Mas a língua, como diz o versículo 8, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Nessa semana, eu acabei assistindo, né, um seriado aqui com os meninos, tá muito curiosos. E nós assistimos um seriado aqui sobre cobras, né? E aí serpentes de todas, né? Dentre elas aí aquela mamba negra, né? Uma das mais venenosas do mundo. Ela morde em poucos minutos, o bicho está morto. Né? Mata um ser humano adulto, né? Em meia hora, né? Com apenas 15 miligramas do seu veneno. Então, a Bíblia diz aqui que a língua, ela possui um veneno mortal incontrolável. A própria Bíblia está dizendo isso. Por isso nós devemos apresentar, né, ali as nossas dificuldades, tudo que nós temos diante do Senhor, né, como nós vimos lá atrás, para que o Senhor, que nos conhece, conduza todas as coisas, e para que nós possamos pedir a Deus, se nós temos essas dificuldades, e todos nós temos essa dificuldade com a língua, que Ele nos mude, né? Que Ele tire de nós aquilo que não agrada, que Ele refreie as nossas línguas e que nós possamos usar as nossas línguas para o bem, para abençoar, para falar somente aquilo que agrada a Ele. Por isso que é importante a nossa oração matinal, por isso que é importante essa oração, às vezes, que a gente faz na mesa, café com a família, pedindo uma bênção pelo dia, que o Deus do dia seja abençoado, que nós possamos ser usados pelo Senhor, e ser usados pelo Senhor implica em falarmos apenas aquilo que agrada a Deus. E aqui na sequência diz o 9, né? Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes criados
à imagem de Deus. É o que ele fala, né? Ele diz que nós podemos, então, abençoar, né? E devemos abençoar. Somos criados à imagem e semelhança desse Deus, né? Lá em Gênesis diz isso, né? Gênesis, ali no capítulo 1, né? Versículo 26 e 27. Vamos ler rapidamente o que diz. Isso aqui é um texto curto, a gente já retorna. Gênesis, no capítulo 1, logo no capítulo 1. Gênesis. Instantinho só, pessoal. Ainda tem as folhas bem fininhas. A gente passa duas aqui. Capítulo 1, pronto. Quase. Pronto, 26 e 27. Está aqui. Até marcado já, olha que legal. Então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, domine eles os peixes do mar, as aves do céu, né, conforme o texto, pronto, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem ao chão. Podia ter colocado aqui também a língua, né? Mas Deus não colocou. Ele deixou isso para o nosso livre-arbítrio, né? E ele diz que a gente pode dominar todas essas coisas. A palavra nos garante que a gente vai dominar tudo isso, né? Mas ela também nos diz: temos a língua, né? E a Bíblia diz assim: é um órgão que nós não conseguimos dominar. Isso traduz seguramente o que nós somos, né? A imperfeição que há em nós, o pecado que há em nós e a nossa dependência do Senhor. Nós somos dependentes dele por isso. Da mesma forma procedem, da mesma boca procedem bênçãos e maldições, meus queridos irmãos, isso não está certo, diz assim Tiago, no versículo 10 do capítulo 3. Eu falei isso mais atrás. Nós temos todas as oportunidades para estarmos abençoando e muitas vezes nós não fazemos, nós falamos mal, muitas vezes nós amaldiçoamos, não no sentido de... Amaldiçoar é uma palavra muito feia, né? Mas nós maldizemos, né? Vou converter um pouquinho a palavra. Maldizemos, algumas vezes amaldiçoamos também, dependendo do cara, está muito zangado, fala uma grande besteira. Ou pensa e fala, né? Ou fala e pensa. Enfim, nós devemos usar a nossa língua para bendizer, né, os nossos irmãos, porque a Bíblia nos diz aqui no 9, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se somos semelhança do Senhor, quando nós amaldiçoamos, maldizemos os nossos irmãos, é como se nós estivéssemos atentando contra o próprio Deus, né? Isso a palavra nos fala. E ele segue aqui, né, dá seguimento falando: acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? O 12. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou videiros figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Nós podemos e devemos ser fonte de água doce. Nós não devemos estarmos na condição de amaldiçoar vidas. O texto nos fala logo no seu começo que todos nós, né, somos, quando nos colocamos na condição de mestre, porém todos nós, de alguma forma, temos dons, né, como eu falei, e assim esses dons nos impelem a falar da palavra. O ID nos diz que nós devemos falar da palavra de Deus. E ao falar da palavra, nós devemos preferir falar da palavra do que falar contra a palavra. Porque quando nós falamos do irmão, quando nós maldizemos o irmão, nós estamos indo contra a palavra de Deus. E aqui são duas coisas, sempre colocando aqui, o autor coloca duas situações diferentes, né? Contrapontos, né? Água potável, água doce, figos em uma árvore que não é uma figueira e azeitonas em uma árvore que não é uma videira. Então, na realidade, nós não podemos ser ou dizermos que somos algo e produzirmos frutos completamente diferentes.
Nós não podemos dizer que nós somos uma videira, que nós somos uma videira que vai ali derramar um vinho, né? De repente, essa azeitona, né? Como ele colocou aqui, ou uma videira que vai derramar um vinho muito bom, doce, agradável, né? E na realidade o nosso fruto não é esse. Nós não podemos dizer que nós somos uma fonte de água doce se nós só produzimos água salgada, né? Como dizer então que nós somos crentes, né? Se os frutos, né, do nosso desenvolvimento espiritual, eles não remetem àquilo que nós estamos falando, eles não deixam claro, né, que as nossas ações são ações de pessoas convertidas, são ações de pessoas crentes, ações de pessoas tementes ao Senhor e ações de pessoas que amam a esse Deus. É isso que esse texto está nos dizendo aqui. Nós não podemos nos vestir de algo que nós não somos, porque uma vez fazendo isso, nós vamos acabar dando vazão, né, para exteriorizar coisas que não vêm de Deus e usar a língua não mais para bendizer ao Senhor, mas para amaldiçoar os nossos semelhantes. Então, que nós não façamos isso, que nós esqueçamos as intrigas, que nós esqueçamos os burburinhos, que nós esqueçamos os falatórios de beira, né, de grupinhos, que nós passemos a falar somente aquilo que agrada ao Senhor. Esse é o nosso texto de hoje, pessoal. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém?